Quando ao princípio os cegos daqui ainda se contavam pelos dedos, quando bastavam 2 ou 3 palavras trocadas para que os desconhecidos se convertessem em companheiros de infortúnio, e com mais 3 ou 4 se perdoavam mutuamente todas as faltas, algumas delas bem graves, e se o perdão não podia ser completo, era só ter a paciência de esperar uns dias. Bem, se viu quantas ridículas aflições tiveram de sofrer os infelizes, de cada vez que o corpo lhes exigiu qualquer daqueles urgentes alívios que costumamos designar por satisfação de necessidades. Apesar disso, e embora sabendo que são raríssimas as educações perfeitas e que mesmo os mais discretos recatos têm os seus pontos débeis, há que reconhecer que os primeiros cegos trazidos a esta quarentena foram capazes, com maior ou menor consciência, de levar com dignidade a cruz da natureza, eminentemente escatológica do ser humano. Mas agora, ocupados como se encontram todos os catres, 240, sem contar os cegos que dormem no chão, nenhuma imaginação, por muito fértil criadora que fosse em comparações, imagens e metáforas, poderia descrever com propriedade o estendal de porcaria que por aqui havia. Não é só o estado a que rapidamente chegaram as sentinas, antros fétidos como deverão ser no inferno, os desaguadoiros das almas condenadas. É também a falta de respeito de uns ou súbita urgência de outros que em pouquíssimo tempo tornaram os corredores e outros lugares de passagem em retretes que começaram por ser de ocasião e se tornaram de costume. Os descuidados ou urgidos pensavam, não tem importância, ninguém me vê, e não iam mais longe, quando se tornou impossível, em qualquer sentido, chegar aonde estavam as sentinas. Os cegos passaram a usar a cerca como lugar para todos os desafogos e descomposições corporais. Os que eram delicados por natureza e por educação levavam todo o santíssimo dia a encolher-se. Aguentavam conforme podiam a espera da noite. Presumia-se que seria noite quando nas camaratas havia mais gente a dormir. E então lá iam, agarrados à barriga ou apertando as pernas, à procura de 3 palmos de chão limpo, se os havia entre um contínuo tapete de excrementos 1000 vezes pisados, e ainda por cima com perigo de se perderem no espaço infinito de cerca, onde não existiam outros sinais orientadores que as poucas árvores cujos troncos tinham podido sobreviver à mania exploratória dos antigos loucos, e também as pequenas lombas, já quase rasas, que mal cobriam os mortos. Uma vez ao dia, sempre ao fim da tarde, como um despertador regulado para a mesma hora, a voz do altifalante repetia as conhecidas instruções e proibições, insistia nas vantagens de um uso regular dos produtos de limpeza, recordava que havia um telefone em cada camarata para requisitar os suprimentos necessários quando faltassem, mas o que ali verdadeiramente se necessitava era um poderoso jorro de mangueira que levasse à frente toda a merda. Depois, uma brigada de canalizadores que viessem reparar os autoclismos, pô-los a funcionar. Depois água em quantidade, para levar aos canos de esgoto o que ao esgoto deveria ir. Depois, por favor, olhos, uns simples olhos, uma mão capaz de nos conduzir e guiar, uma voz que me diga, por aqui. Estes cegos, se não lhes acudirmos, não tardarão a transformar-se em animais, pior ainda, em animais cegos. Não disse a voz desconhecida, aquela que falou dos quadros e das imagens do mundo, está a dizê-lo por outras palavras, noite alta, a mulher do médico, deitada ao lado do seu marido, cobertas as cabeças com a mesma manta. Ah, que dá remédio a este horror. Não aguento, não posso continuar a fingir que não vejo.
Pensa nas consequências. O mais certo é que depois tentem fazer de ti uma escrava, um pau mandado. Terás de atender a todos e a tudo. Exigir-te-ão que os alimente, que os lave, que os deites e os levantes, que os leves daqui para ali, que os ações e lhes seque as lágrimas. Gritarão por ti quando estiveres a dormir. Insultar-te-ão se tardares. E tu, como queres tu que continue a olhar para essas misérias? Tê-las permanentemente diante dos olhos e não mexer um dedo para ajudar. O que fazes já é muito. Que faço eu? Se a minha maior preocupação é evitar que alguém se aperceba de que vejo, alguns irão odiar-te por veres. Não creis que a cegueira nos tornou melhores? Também não nos tornou piores. Vamos a caminho disso. Vê tu só o que se passa quando chega a altura de distribuir a comida. Precisamente, uma pessoa que visse poderia tomar a seu cargo a divisão dos alimentos por todos os que estão aqui. Fazê-lo com equidade, com critério. Deixaria de haver protestos, acabariam essas disputas que me põem louca. Tu não sabes o que é ver dois cegos a lutarem. Lutar foi sempre, mais ou menos, uma forma de cegueira. Isto é diferente. Farás o que melhor te parecer, mas não te esqueças daquilo que nós somos aqui. Cegos. Simplesmente cegos. Cegos, sem retóricas nem comiserações. O mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou. Agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos. Se tu pudesses ver o que eu sou obrigada a ver, quererias estar cego. Acredito, mas não preciso. Cego já estou. Perdoa-me, meu marido. Se tu soubesses... Sei. Levei a minha vida a olhar por dentro dos olhos das pessoas. É o único lugar do corpo onde talvez ainda exista uma alma. E se eles se perderam? Amanhã vou dizer-lhes que vejo. Oxalá não venhas a ter de arrepender-te. Amanhã lhes direi. Fez uma pausa e acrescentou: se não tiver eu finalmente entrado também neste mundo. Ainda não foi dessa vez. Quando de manhã acordou muito cedo, como costumava, os seus olhos viam tão distintamente como antes. Todos os cegos da camarata dormiam. Pensou em como haveria de comunicar-lhes, se convocá-los a todos e anunciar-lhes a novidade. Talvez fosse preferível fazê-lo de uma maneira discreta, sem alarde. Dizer, por exemplo, como se não quisesse dar demasiada importância ao caso: imaginem, quem havia de pensar que eu ia conservar a vista no meio de tantos que cegaram? Ou então, talvez mais conveniente, fazer de conta que havia estado realmente cega e que de repente recuperara a visão. Era até uma maneira de lhes dar alguma esperança. Se ela passou a ver, diriam uns aos outros, talvez nós também, mas igualmente poderia suceder que eles dissessem: se sim é, então saia, vá-se embora. Em tal caso, responderia que não podia ir, que não podia ir-se dali sem o marido. E uma vez que o exército não deixava sair de quarentena nenhum cego, não tinham mais remédio para consentir que ficasse. Alguns cegos estavam a remexer-se nas catres, como todas as manhãs, aliviavam-se dos gases. Mas a atmosfera não se tornou, por isso, mais nauseabunda. O nível de saturação já deveria ter sido atingido. Não era só o cheiro fétido que vinha das latrinas enlufadas, em exalações que davam vontade de vomitar. Era também o odor acumulado de 250 pessoas, cujos corpos, macerados no seu próprio suor, não podiam nem saberiam lavar-se, que vestiam roupas em cada dia mais imundas, que dormiam em camas onde não era raro haver dejecções, de que poderiam servir os sabões, as lixívias, os detergentes por aí esquecidos, se os duches, muito deles, estavam entupidos ou soltos das canalizações, se os escoadouros devolviam a água suja que alastrava para fora dos balneários. Empalpando as tábuas do chão dos corredores, infiltrando-se pelas frinchas das lajes,
Em que loucura estou eu a pensar em meter-me? Duvidou então a mulher do médico. Mesmo que eles não exigissem que eu os servisse, e nada é menos certo, eu própria não aguentaria sem me pôr aí a lavar, a limpar. Quanto tempo me durariam as forças? Isso não é trabalho para uma pessoa sozinha. A sua afoiteza, que antes parecera tão firme, começava a esboroar-se, a cair aos bocados perante a realidade abjeta que lhe invadia as narinas e lhe ofendia os olhos, agora que tinha chegado o momento de passar das palavras aos atos. Sou cobarde, murmurou exasperada. Para isso, mais valia estar cega. Não andaria com veleidades de misericórdia. Tinham-se levantado 3 cegos. Um deles era o ajudante da farmácia. Iam tomar posições no átrio para reconhecerem a cota parte de comida que cabia à primeira camarata. Não se podia afirmar, se justamente olhos faltavam, que a repartição fosse feita a olho, embalagem mais, embalagem menos. Pelo contrário, dava pena ver como se enganavam ao contar e voltavam ao princípio. Algum de caráter mais desconfiado queria saber exatamente o que levavam os outros. Acabava sempre por haver discussões, um que outro empurrão, um sopapo às cegas, como tinha de ser. Na camarata, já toda a gente estava acordada, pronta para receber o seu quinhão. Com a experiência, haviam estabelecido ali um modo bastante cômodo de fazer a distribuição. Começavam por levar a comida toda para o fundo da camarata, onde estavam os catres do médico e da mulher, e os da rapariga dos óculos escuros e do rapazinho que chamava pela mãe. E aí é que a iam buscar. Aos 2 de cada vez, principiando pelas camas mais perto da entrada, um direito, um esquerdo, 2 direitos, 2 esquerdos, e assim sucessivamente, sem zangas nem atropelos. Demorava mais, é certo, mas a tranquilidade compensava a espera. Os primeiros, isto é, aqueles que tinham comida logo ali, ao alcance da mão, eram os últimos a servirem-se, exceto o rapazinho estrábico, claro está, que sempre acabava de comer antes que a rapariga dos óculos escuros recebesse o seu quinhão, do que vinha a resultar que uma parte do que deveria ser dela terminava invariavelmente no estômago do mocinho. Os cegos estavam todos de cabeça virada para o lado da porta, à espera de ouvirem os passos dos companheiros, o rumor inseguro, inconfundível de quem traz carga. Mas o som que de súbito se ouviu não foi esse. Antes, mas parecia que vinham correndo ligeiros. Se tal proeza era possível, tratando-se de pessoas que não podiam ver onde punham os pés, e contudo, não ocorreria dizer outra coisa quando eles apareceram ofegantes à porta. Que se terá passado lá fora para assim terem vindo a correr, e aí estavam os 3 a quererem entrar ao mesmo tempo para dar a inesperada notícia. Não nos deixaram trazer a comida, disse um, e os outros repetiram. Não nos deixaram. Quem? Os soldados? Perguntou uma voz qualquer. Não, os cegos. Que cegos? Aqui somos todos cegos, não sabemos quem eles sejam. Disse o ajudante de farmácia, mas penso que devem ser dos que vieram todos juntos, os últimos que chegaram. E como foi isso de não vos deixarem trazer a comida? Perguntou o médico. Até agora não tinha havido qualquer problema. Eles dizem que isso acabou. A partir de hoje, quem quiser comer terá de pagar. Os protestos saltaram de todos os lados da camarata. Não pode ser. Tiraram-nos a nossa comida. Cambada de gatunos. Uma vergonha, cego contra cegos. Nunca esperei ter de viver para ver uma coisa dessas. Vamos nos queixar ao sargento. Alguém mais, decidido, propôs que se juntassem todos para irem reclamar o que lhes pertencia. Não será fácil, foi a opinião do ajudante de farmácia. Eles são muitos. Fiquei com a impressão de serem um grupo grande, e o pior é que estão armados. Armados? Como? Paus, pelo menos tem eles. Ainda me dói este braço da pancada que levei, disse um dos outros.
Vamos tentar resolver isto às boas, disse o médico. Vou com vocês falar com essa gente. Deve haver aqui um mal-entendido. Pois sim, senhor doutor. Eu alinho, disse o ajudante de farmácia, mas pelos modos deles, duvido muito de que consiga convencê-los. Seja como for, temos de lá ir. Não podemos ficar-nos assim. Vou contigo, disse a mulher do médico. Saiu o pequeno grupo da camarata, menos do que se queixava do braço. Esse achou que já tinha cumprido a obrigação e ficou a contar aos outros a arriscada aventura. A comidinha ali, a 2 passos, e uma muralha de corpos a defendê-la. Com paus, insistia. Avançando juntos, como uma pinha, romperam caminho por entre os cegos das outras camaratas. Quando alcançaram o átrio, a mulher do médico compreendeu logo que nenhuma conversação diplomática iria ser possível e que provavelmente não seria nunca. No meio do átrio, rodeando as caixas de comida, um círculo de cegos armados de paus e de ferros de cama, apontados para a frente como baionetas ou lanças, fazia frente ao desespero dos cegos que o cercavam e que, em desajeitados intensos, forcejavam por penetrar na linha defensiva. Alguns com a esperança de encontrarem uma aberta, um postiço, deixando mal fechado por descuido. Aparavam os golpes nos braços levantados. Outros arrastavam-se de gatas até esbarrarem com as pernas dos adversários, que os recebiam com pontoadas nos lombos e pontapés. Porrada de cego, se costuma dizer. Não faltavam ao quadro os protestos indignados, os gritos furiosos. Exigimos a nossa comida. Reclamamos o direito ao pão, malandros. O que é isso? É uma grande sacanagem. Parece impossível. Houve mesmo um ingênuo ou distraído que disse. Chama-se a polícia. Talvez ali os houvesse. Polícias, a cegueira já se sabe. Não olha a mesteres e ofícios. Mas um polícia cego não é o mesmo que um cego polícia. E quanto aos 2 que conhecíamos, esses estão mortos e, com muito trabalho, enterrados. Impelida pela esperança absurda de uma autoridade que viesse restaurar no manicômio a paz perdida, fortalecer a justiça, desenvolver a tranquilidade, uma cega chegou-se conforme pôde à porta principal e gritou para os ares: ajude-nos, que estes estão a querer roubar-nos a comida. Os soldados fizeram de conta que não tinham ouvido. As ordens que o sargento recebera de um capitão que por ali havia passado em visita de inspeção eram peremptórias, claríssimas. Se eles se matarem uns aos outros, melhor, menos ficam. A cega esgoelava-se como as loucas de antigamente, quase louca ela também, mas de pura aflição. Por fim, percebendo a inutilidade dos seus apelos, calou-se, virou-se para dentro a soluçar e, sem se dar conta de por onde ia, apanhou na cabeça desprotegida com uma cacetada que a derrubou. A mulher do médico quis correr e levantá-la, mas a confusão era tal que não pôde dar nem 2 passos. Os cegos que tinham vindo reclamar comida começavam já a recuar, desbaratados. Perdida de toda a orientação, tropeçavam uns nos outros, caíam, levantavam-se, tornavam a cair. Alguns nem o tentavam, desistiam, deixavam-se ficar prostrados no chão, exaustos, míseros, torcidos de dores, com a cara no lajedo. Então, a mulher do médico, aterrorizada, viu um dos cegos quadrilheiros tirar do bolso uma pistola e levantá-la bruscamente ao ar. O disparo fez soltar-se do teto uma grande placa de estuque que foi cair sobre as cabeças desprevenidas, aumentando o pânico. O cego gritou: quietos todos aí e calados. Se alguém se atreve a levantar a voz, faça o fogo à direito. Sofra quem sofrer. Depois não se queixem. Os cegos não se mexeram. O da pistola continuou: está dito e não há voltas atrás. A partir de hoje seremos nós a governar a comida. Ficam todos avisados e que ninguém tenha ideia de ir lá fora buscá-la.
Vamos pôr guardas nesta entrada. Sofrerão as consequências de qualquer tentativa de ir contra as ordens. A comida passa a ser vendida. Quem quiser comer, paga. Pagamos como? Perguntou a mulher do médico. Eu disse que não queria que ninguém falasse, berrou o da pistola, agitando a arma à sua frente. Alguém terá de falar, precisamos saber. Como deveremos proceder? Aonde vamos buscar comida? Se vamos todos juntos ou um de cada vez? Essa está a se armar esperta, comentou uns do grupo. Se lhe deres um tiro, é uma boca menos a comer. Visse-a eu já tinha uma bala na barriga. Depois, dirigindo-se a todos. Voltem imediatamente para as camaradas, já já. Quando tivermos levado a comida para dentro, diremos o que tem de fazer. E o pagamento? Tornou a mulher do médico. Quanto nos vai custar um café com leite e uma bolacha? A gaja está mesmo a pedir poucas, disse a mesma voz. Deixa comigo, disse o outro, e mudando de tom. Cada camarada nomeará 2 responsáveis. Estes ficam encarregados de recolher os valores, todos os valores, seja qual for a sua natureza, dinheiro, joias, anéis, pulseiras, brincos, relógios, o que lá tiverem, e levam tudo para a terceira camarada do lado esquerdo, que é onde nós estamos. E se querem um conselho de amigo, que não lhes passe pela cabeça tentarem enganar-nos. Já sabemos que alguns de vocês vão esconder uma parte do que tiverem de valioso, mas digo-lhes que será uma péssima ideia se não nos parecer suficiente o que entregarem. Simplesmente não comem. Entretenham-se a mastigar as notas de banco e a trincar os brilhantes. Um cego da segunda camarata, lado direito, perguntou: E como fazemos? Entregamos tudo de uma vez ou vamos pagando conforme o que formos comendo? Pelos vistos, não me expliquei bem, disse o da pistola, rindo-se. Primeiro pagam, depois é que comem. E quanto ao resto, pagar segundo o que comessem. Isso iria exigir uma contabilidade muito complicada. O melhor é levarem tudo de uma vez e nós veremos que quantidade de comida merecem. Mas ficam mais uma vez avisados, livrem-se de esconder qualquer coisa, porque lhes sairá muito caro. E para não dizerem que não procedemos com lealdade, tomem nota de que depois de entregarem o que têm, faremos uma inspeção. Ai de vocês, se encontrarmos nem que seja uma moeda. E agora, toda a gente fora daqui, rápido. Levantou o braço e disparou outro tiro. Caiu mais um bocado de estuque. E tu? Disse o da pistola. Não me hei de esquecer da tua voz. Nem eu da tua cara, respondeu a mulher do médico. Muito bom, aí sim. Ninguém pareceu reparar no absurdo de dizer uma cega que não se vai esquecer de uma cara que não viu. Os cegos já tinham recuado o mais depressa que podiam, à procura das portas. Em pouco tempo, estávamos da primeira camarata a dar conhecimento da situação aos companheiros. Pelo que ouvimos, não creio que possamos, por agora, fazer mais do que obedecer, disse o médico. Devem ser muitos, e o pior é que tem armas. Nós também as podíamos arranjar, disse o ajudante de farmácia. Sim, uns paus arrancados das árvores, se ainda ficaram alguns ramos à altura do braço. Uns ferros das camas que mal teríamos forças para manejar, enquanto eles dispõem pelo menos de uma arma de fogo. Eu não dou o que me pertence a esses filhos de uma puta cega, disse alguém. Nem eu, ajuntou o outro. Isto, ou damos todos, ou não dá nenhum, disse o médico. Não temos alternativa, disse a mulher. Além disso, a regra aqui dentro vai ter de ser a mesma que nos impuseram lá fora. Quem não quiser pagar, que não pague. Está no seu direito, mas nesse caso, não comerá. O que não pode é estar a alimentar-se à custa dos outros. Daremos todos e daremos tudo, disse o médico. E quem não tiver nada para dar? Perguntou o ajudante da farmácia. Esse sim comerá do que os outros derem. É justo o que alguém disse. Dê cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Ao comunismo aí. Fez-se uma pausa,
E o velho da venda preta perguntou: a quem designaremos então como responsáveis? Eu escolho o doutor, disse a rapariga dos óculos escuros. Não foi preciso prosseguir a votação. A camarada estava toda de acordo. Teremos de ser 2, recordou o médico. Há alguém que se disponha? Perguntou. Eu, se mais ninguém se apresenta, disse o primeiro cego. Muito bem, comecemos então a recolha. Precisamos de um saco, uma bolsa, uma pequena mala, qualquer dessas coisas serve. Posso despejar isso, disse a mulher do médico, e logo começou a esvaziar uma bolsa onde tinha reunido uns quantos produtos de beleza e outras miudezas, quando não podia imaginar as condições em que estava destinada a viver. No meio dos frascos, caixas e tubos vindos do outro mundo, havia uma tesoura comprida de pontas finas. Não se lembrava de a ter posto ali, mas ali estava. A mulher do médico levantou a cabeça. Os cegos esperavam. O marido tinha ido até a cama do primeiro cego, conversava com ele. A rapariga dos óculos escuros dizia ao rapazinho estrábico que a comida já não tardava. No chão, empurrado para trás da mesa de cabeceira, como se a rapariga dos óculos escuros ainda tivesse querido, com um pueril e inútil pudor, ocultá-lo das vistas de quem não via. Estava um penso higiênico manchado de sangue. A mulher do médico olhava a tesoura, tentando pensar por que razão a estaria olhando assim. Assim como? Assim, mas não encontrava nenhuma razão. Realmente, que razão poderia achar-se numa simples tesoura comprida, deitada nas mãos abertas, com as suas 2 folhas niqueladas e as pontas agudas e brilhantes? Já tens? Perguntava de lá o marido. Já tenho, respondeu. Estendeu o braço que segurava a bolsa vazia, enquanto o outro braço se movia para trás das costas a esconder a tesoura. Que se passa? Perguntou o médico. Nada, respondeu a mulher. Como poderia igualmente ter respondido? Nada que tu possas ver. Deves ter estranhado a minha voz. Foi só isso, nada mais. Juntamente com o primeiro cego, o médico adiantou-se para este lado, tomou a bolsa nas mãos vacilantes e disse: vão preparando o que tem, vamos começar a recolher. A mulher desafivelou o relógio, fez o mesmo ao do marido, tirou os brincos, um pequeno anel com rubis, o fio de ouro que trazia ao pescoço, a aliança de casamento, a do marido, não deram um grande trabalho a retirar. Temos os dedos mais finos, pensou. Foi deitando tudo para dentro da bolsa. Depois o dinheiro que tinham trazido de casa, umas quantas notas de diferentes valores, algumas moedas. Está tudo, disse. Tens a certeza? Perguntou o médico. Procura bem. De valor era o que tínhamos. A rapariga dos óculos escuros já reunira os seus bens. Não variavam muito. A mais, só havia 2 pulseiras, a menos uma aliança de casamento. A mulher do médico esperou que o marido e o primeiro cego voltassem às costas, que a rapariga dos óculos escuros se debruçasse para o rapazinho estrábico. Faz de conta que sou a tua mãe, dizia. Pago por mim e por ti. E então recuou até a parede do fundo. Ali, como ao longo das outras paredes, havia grandes pregos espetados que deviam ter servido aos loucos para neles dependurarem, sabe-se lá que tesouros e manias. Escolheu o mais alto a que podia chegar e enfiou nele a tesoura. Depois sentou-se na cama. Devagar, o marido e o primeiro cego iam andando na direção da porta. Paravam para recolher de um lado e do outro o que cada um tinha para entregar. Alguns protestavam que estavam a ser vergonhosamente roubados e era uma pura verdade. Outros desfaziam-se do que possuíam com uma espécie de indiferença, como se pensassem que, vistas bem as coisas, não há no mundo nada que, em sentido absoluto, nos pertença. Outra, não menos transparente, verdade. Quando chegaram à porta da camarada,
Terminada a coleta, o médico perguntou: entregamos tudo? Responderam-lhe que sim, umas quantas vozes resignadas. Houve quem tivesse ficado calado. A seu tempo saberemos se foi para não mentir. A mulher do médico levantou os olhos para onde a tesoura estava. Estranhou vê-la tão alto, de pendurada por uma das argolas ou olhais, como se não tivesse sido ela própria quem a tinha posto lá. Depois, de si para consigo, considerou que havia sido uma excelente ideia trazê-la. Agora, já poderia parar a barba do seu homem, torná-lo mais apresentável, uma vez que, já se sabe, nas condições em que vivemos, é impossível um homem barbear-se normalmente. Quando olhou outra vez na direção da porta, os dois homens já haviam desaparecido na sombra do corredor. A caminho da terceira camarada, lado esquerdo, onde tinham ordem de ir pagar comida, A de hoje, a de amanhã também, talvez, a de toda semana. E depois a pergunta não tinha resposta. Tudo quanto possuímos vai ali. Contra o costume, os corredores estavam desimpedidos. Em geral, não era assim. Quando se saía das camaratas, não se fazia mais que tropeçar, esbarrar e cair. Os agredidos praguejavam, largavam palavrões grosseiros. Os agressores respondiam no mesmo tom, porém ninguém dava importância. Uma pessoa tende a desabafar de qualquer maneira, mormente se está cego. À frente deles havia um rumor de passos e de vozes. Deviam de ser os emissários doutra camarata que iam à mesma obrigação. Que situação a nossa, senhor doutor, disse o primeiro cego. Já não nos bastava estarmos cegos, viemos cair nas garras de uns cegos ladrões. Até parece sina minha. Primeiro foi o do carro, agora estes que roubam a comida, e ainda por cima de pistola. A diferença é essa, a arma. Mas os cartuchos não duram sempre. Nada dura sempre. Contudo, neste caso, talvez fosse de desejar que sim. Por quê? Se os cartuchos vierem acabar, será porque alguém os disparou, e nós já temos mortos de sobra. Estamos numa situação insustentável. É insustentável desde que aqui entramos, e apesar disso, vamos nos aguentando. O senhor doutor é otimista. Otimista não sou, mas não posso imaginar nada pior do que o que estamos a viver, pois eu estou desconfiado de que não há limites para o mal. Talvez tenha razão, disse o médico, e depois, como se estivesse a falar consigo mesmo, alguma coisa vai ter de suceder aqui. Conclusão esta que comporta uma certa contradição, ou afinal algo pior do que isso. Ou daqui para diante tudo vai melhorar, ainda que pela mostra o não pareça. Pelo caminho percorrido, pelas esquinas que viraram, estavam a aproximar-se da terceira camarata. Nem o médico, nem o primeiro cego tinham aqui vindo alguma vez, mas a construção das duas alas, logicamente, obedecera a uma estrita simetria. Quem conhecesse bem a ala direita facilmente se poderia orientar na ala esquerda e vice-versa. Bastava virar à esquerda num lado, quando no outro tivesse de virar à direita. Ouviram vozes. Deviam ser os que tinham vindo à frente. Temos de esperar, disse o médico em voz baixa. Por quê? Os de dentro quererão saber exatamente o que estes trazem. Para eles, tanto faz. Como já começaram, não tem pressa. Não deve faltar muito para a hora do almoço. Mesmo que pudessem ver, a estes não lhes serviria de nada sabê-lo, nem relógio já tem. Um quarto de hora depois, minuto mais, minuto menos, a troca acabou. Os dois homens passaram diante do médico e, do primeiro cego, pela conversa, percebia que levavam comida. Cuidado, não deixes cair, dizia um, e o outro murmurava. O que eu não sei é se vai chegar para todos. Apertamos o cinto. Deslizando a mão pela parede, com o primeiro cego logo atrás de si, o médico avançou até que os dedos tocaram no alisar da porta. Somos da primeira camarata, logo lado direito, anunciou para dentro.
Fez menção de dar um passo, mas a perna chocou contra um obstáculo. Percebeu que era uma cama atravessada, ali posta a fazer as vezes de um balcão de negócio. Estão organizados, pensou. Isso não nasceu de um improviso. Ouviu vozes, passos. Quantos serão? A mulher falara-lhe de uns 10, mas não era de excluir que fossem bastantes mais. Certamente, nem todos estavam no átrio quando tinham ido deitar a mão à comida. O da pistola era o chefe. Era sua voz chocarreira que dizia: ora, vamos lá ver as riquezas que nos traz a primeira camarada do lado direito. E depois, em tom mais baixo, falando para alguém que devia estar muito perto, toma nota. O médico ficou perplexo. Isto que significa? Ele disse, toma nota. Portanto, há aqui alguém que pode escrever. Portanto, há alguém que não está cego. Já são 2 os casos. Olha isso. Cara, que pilantra. Imagina só se alguém foi propositalmente para esse lugar sabendo que um cego, um que tem vista no meio de cegos é rei. Cara, imagina, ele pensou, putz, vou me aproveitar e vou roubar todo mundo, vou ter o controle, vou sair aqui de boa porque eu vejo. Cara, sacanagem. Meu Deus. Haja maldade intrínseca. Temos de nos acautelar, pensou. Amanhã, o tipo pode estar ao pé de nós sem que demos por ele. Este pensamento do médico diferia em pouco daquilo que o primeiro cego estava a pensar. Com a pistola e um espião, estamos lixados, nunca mais podemos levantar a cabeça. O cego de dentro, capitão dos ladrões, já tinha aberto a bolsa. Com mãos hábeis, ia retirando, apalpando e identificando os objetos. O dinheiro, sem dúvida, distinguia pelo tato o que era ouro do que não era. Pelo tato também o valor das notas e das moedas. É fácil quando se tem experiência. Foi só passados alguns minutos que o ouvido distraído do médico começou a perceber um ruído inconfundível de picotagem, que imediatamente identificou. Ali, ao lado, encontrava-se alguém a escrever em alfabeto braille. Também anagliptografia chamado. Ouvia-se o som ao mesmo tempo surdo e nítido do ponteiro ao perfurar o papel grosso e bater contra a chapa metálica do tabuleiro inferior. Não, pior, foi um cego passando a mão num cego. Porque esse cara já era cego, ele foi lá, sabendo que por ser cego há mais tempo, ele tinha mais controle sobre a situação. O famoso, o oprimido que consegue ser opressor, né? Que passa a ser o opressor. E bater contra a chapa metálica do tabuleiro inferior. Havia, portanto, um cego normal entre os cegos delinquentes. Um cego como todos aqueles a quem dantes se dava o nome de cegos. Evidentemente, tinha sido apanhado na rede com os demais. Não era a altura de pôr-se o caçador a averiguar. Você é dos cegos modernos ou dos antigos? Explique-nos lá de que maneira não vê. Que sorte esses tiveram, além de lhes ter saído na rifa, um escriturário também poderão aproveitá-lo como guia. Um cego com treino de cego é outra coisa. Vale o que pesa em ouro. O inventário continuava. Uma vez ou outra, o da pistola pedia opinião do contabilista. Que achas disso? E ele interrompia o registro para dar um parecer. Dizia, Pechesbeck. Caso em que o da pistola comentava, muitos assim, e não comem, ou é bom. E então o comentário passava a ser, não há nada como lidar com gente honesta. No fim, foram colocando 3 caixas em cima da cama. Levam isto, disse o da pistola. O médico contou-as.
3 não chegam, disse. Recebíamos 4 quando a comida era só para nós. No mesmo instante, senti o frio do cano da pistola no pescoço. Para cego, não tinha sido má a pontaria. Mando tirar uma caixa de cada vez que reclamares. Agora, desanda, levas essas e dá graças a Deus que ainda poderes comer. O médico murmurou, está bem. Agarrou em 2 caixas, o primeiro cego tomou conta da outra, e mais devagar agora, porque levavam carrego, refizeram o caminho que os levaria à camarata. Quando chegaram ao átrio, onde não parecia que houvesse alguém, o médico disse, não voltarei a ter uma oportunidade assim. Que quer dizer? Perguntou o primeiro cego. Ele encostou-me a pistola ao pescoço. Podia ter-lhe arrancado das mãos. Seria arriscado. Não tanto quanto parece. Eu sabia onde a pistola estava. Ele não podia saber onde estavam as minhas mãos. Ainda assim, tenho a certeza, naquele momento mais cego dos 2, era ele. Foi pena eu não ter pensado, ou então pensei, mas não tive a coragem. E depois? Perguntou o primeiro cego. Depois que? Vamos supor que realmente conseguia tirar-lhe a arma. O que não acredito é que fosse capaz de a usar. Se tivesse a certeza de que poderia resolver a situação, sim. Mas não tenho a certeza. Não, de fato não tenho. Então vale mais que as armas estejam do lado deles, pelo menos enquanto não nos atacarem com elas. Ameaçar com uma arma já é atacar. Se ele tivesse tirado a pistola, a verdadeira guerra já teria começado, e o mais provável é que nem de lá tivéssemos saído. Tem razão, disse o médico. Irei fazer de conta que pensei em tudo isso. O senhor doutor tem de lembrar-se daquilo que me disse há bocado. Que foi que eu disse? Que alguma coisa vai ter de suceder. Sucedeu e não aproveitei. Outra coisa será, não esta. Quando entraram na camarata e tiveram de apresentar o pouco que traziam para pôr na mesa, houve quem achasse que a culpa era deles, por não terem reclamado e exigido mais. Para isso é que tinham sido nomeados representantes do coletivo. Então o médico explicou o que se havia passado, falou do cego escriturário, dos modos insolentes do cego da pistola também. Os descontentes baixaram o tom, acabaram por concordar que sim, senhor, a defesa dos interesses da camarata estava bem entregue. Distribuiu-se, enfim, a comida. Houve quem não deixasse de lembrar aos impacientes que o pouco sempre é melhor do que o nada. Além disso, pela hora que devia ser, o almoço já não demoraria. O mal é se nos acontece o mesmo que ao cavalo daquele que morreu quando já se tinha desabituado de comer, disse alguém. Os outros sorriram palidamente e um disse, não seria má ideia, se é certo que o cavalo, quando morre, não sabe que vai morrer.